Olá, estamos de volta no segundo bloco do programa TV Câmara Recebe. Estamos recebendo a fonoaudióloga Viviane Borim, que deu uma explanada sobre as primeiras fases das crianças com problemas auditivos, e agora nós vamos falar da parte específica dela, né? Sobre a audição, doutora, ela é fundamental para o desenvolvimento de fala, linguagem e no próprio aprendizado da criança, né? Isso, exatamente, Rosângela. Como eu falei até no primeiro bloco, essa importância do teste da orelhinha é justamente para minimizar os impactos negativos, vamos dizer assim, da perda auditiva em tudo isso, na linguagem, na fala, no aprendizado, porque como que a criança ela vai conseguir falar, como é que ela vai conseguir aprender, como é que ela vai conseguir compreender aquilo que a gente está dizendo? Se ela não ouve. Pela audição, exatamente, né? Como é que acontece? A gente está falando lá com o bebezinho, eu falei, né, na barriga ali tudo, ela está armazenando. Mesmo lá o bebezinho de 1 mês, que ele ainda não fala nada, mas o que ele está fazendo? Ele está lá fazendo aquela experienciação do mundo, ele está observando tudo, ele está armazenando aquele som da mãe, o som do pai, da avó, do desenhinho, e aquilo que a gente fala muito, estimule essa criança, conta historinha, canta musiquinha, por quê? Porque ele está armazenando, até o momento que ele vai começar o quê? Soltar os primeiros sonzinhos, que a gente fala que é o angu, né? Que eles começam a fazer os primeiros sons. Depois começa o papá, mamá, babá, Não, né? sempre deve ser mamãe. O mamã, né? E aí, o que acontece? Como ele produz, o que ele vai acontecer? Ele vai tendo o retorno da voz dele, né? Ele vai tendo o retorno auditivo da voz dele, e ele produz mais, ele tem o retorno, ele produz mais, isso vai sendo, ele vai produzindo mais. Se ele não tem o retorno da voz dele, auditivo, o que ele vai acontecer? Ele vai parando, né? Isso assim, de uma forma bem geral, para ficar fácil de entender. Então, se ele não tem um retorno, então se ele tem uma perda auditiva, por exemplo, como é que ele vai conseguir ter o retorno desses sons que ele está fazendo? Né? Então, é onde ele vai começando a parar de fazer esses sons, né? Ele vai começando a parar de fazer esses sons. Então, quando a criança chega para nós, que a mãe fala assim, meu filho não fala, meu filho fala pouco, meu filho está com atraso na fala. Qual que é a primeira coisa que a gente pergunta? Seu filho escuta? É a primeira coisa que o médico, que a fono, os pediatras, né, perguntam. Seu filho escuta? Ah, ele escuta. Tá, então é uma coisa que a gente fala assim, ele escuta. Ah, passa uma moto, ele reage, a porta bate, ele reage, que bom. A gente já sabe então que para o som alto ele escuta. Só que o que a gente fala? Que os problemas nas crianças são os graus das perdas auditivas, que é uma coisa importante também. A gente tem as perdas auditivas, mas a gente tem diferentes graus. Tem a criança que não ouve nada. Que a grosso modo, né, entre aspas, é mais fácil de você identificar. Por quê? Porque realmente pode bater uma porta que ela não vai ouvir, né? Só que tem os graus menores, que ela pode ser que quando a porta bater ela vai ouvir, só que pode ser que sons mais baixos ela não vai estar ouvindo. E são esses sons mais baixos que na fala ela vai estar o quê? Ela vai estar perdendo. Então, para um adulto, por exemplo, se ele começa a perder a audição, e pode ser que não tenha tanto impacto assim, por quê? Porque ele já aprendeu a falar, já aprendeu a ler, já aprendeu a escrever. Então, um adulto lá, ou um senhor, que ele já aprendeu tudo, ele começou a envelhecer e por isso que ele está perdendo a audição. E ele começa a ouvir menos. Pode não trazer tanto impacto assim do que uma criança que ela está começando a aprender. E se for o mínimo possível que ela não ouve, isso já vai trazer impacto. Por que eu estou te falando isso? Para você ter noção, a gente tem os níveis de intensidade, né, dos sons. E para você ter noção, a Rosângela, por exemplo, uma intensidade que a gente está falando aqui, em níveis, né, de intensidade, a gente fala que é em torno de 50 a 60 decibéis. É um som moderado, é um volume moderado. Uns sons... para a gente poder, por exemplo, para a gente poder perceber, a gente precisa
precisa ter uma acuidade, uma percepção bem menor do que isso. Muito menor que isso. Então, por que eu estou te dizendo isso? A letrinha, faca, vaca, pato, bato. E não é falando nesse volume que eu vou conseguir perceber a diferença entre eles. É falando num volume muito menor. Entendeu? Que agora a gente quase não percebeu isso. Mas para uma criança, isso faz toda a diferença. E é assim que ela vai conseguindo perceber. Doutora, e quando que eu consigo perceber o atraso da fala da criança? E isso é uma coisa importante, porque às vezes fala assim, tá com 2 anos, espera ter 5, né? Que vai, não, é normal, o menino fala mais rápido, ou a menina fala mais rápido, não tem muito disso. O menino é preguiçoso, tem o menino isso. é preguiçoso, a menina é mais rápida mesmo. Isso é uma coisa importante, porque assim, cada um realmente tem o seu período e a gente tem que respeitar, né? Só que assim, a gente também não pode deixar isso, então vamos respeitar todo mundo e assim fica, né? Então um vai sair falando com 5 anos, o outro é com 1 ano, não é bem por aí. É bem por aí, né? Então assim, a gente tem que estar atento a todos os sinais. A gente sabe que realmente assim, 1 ano e meio já chama atenção. Por quê? 1 ano e meio tá fazendo coisa que a criança com 8 meses é que está fazendo. Olha a diferença. Grande. Né? Então, por exemplo, meu filho tem 1 ano e meio e agora ele começou a fazer coisas que uma criança de 8 meses está fazendo. Então, eu estou com uma diferença de 7 meses. Isso é preocupante. Preocupante. Entendeu? Mas 1 ano e meio, poxa. Aí vem agora a questão. Quando que ele nasceu? Ele nasceu na pandemia. Era outra pergunta que eu ia te fazer. Olha só, por que as crianças que nasceram na pandemia tiveram esse atraso, doutora? Exatamente, é o que está pegando. É o que tem chego agora, né? As crianças nessa faixa etária, né? Que são as crianças que nasceram aí 2020 para cá, né? Que foi quando... foi 2020. Foi quando começou. Por quê? Começou a questão do isolamento, né? Os pais começaram a ficar mais em casa, sim, né? Porém, o home office, né? Então, o trabalho também dobrou em termos de ter que ficar mais ali, né? Falta de tempo? A falta de tempo. O que aconteceu também? Essas crianças não tiveram contato com outras crianças também, né? As escolinhas pararam também, então essa interação com outras crianças também não aconteceu mais, né? O uso das telas, né? Aumentou muito para essas crianças. Isso, né? Atrapalhou? O uso das telas, né? Então o que é mais fácil? O que eu vou lá, eu pego o meu tablet e coloco para a criança usar, né? Mais fácil, ele tá chorando, eu vou lá e coloco o tablet para ele. Eu tenho que fazer uma planilha aqui, e aí eu vou lá e coloco para ele usar. Preciso terminar esse trabalho aqui, vou lá e coloco a planilha, o celular. Acontece, gente. Não é que a gente está... não posso fazer isso. Deixando de lado no a dia criança. a dia, no dia a dia. Né? Não é que... então, como aquela coisa, né? É fácil falar, né? Na hora do dia a dia. Não, isso é uma coisa que acontece mesmo. Só que a gente sabe, gente, que infelizmente a questão das telas é algo que... Preocupante. Doutora, também, a gente ouve falar muito que para você falar com uma criança, ela tem que estar olhando para a tua boca? É importante você dar o apoio, né? Você dar o estímulo auditivo, o estímulo... Por quê? Por que a gente fala do mamar que a criança produz, né? Os primeiros sons, né? O mamã, o papá, o babá. Por quê? Por conta do visual, porque por ele ser mais fácil, mas ele também é o visual. Aí o que começou a acontecer também? O uso da máscara também. Né? Então, assim, tanto por ser mais para criança, né, mais sensório, né, esse som do mamamã. É claro que a gente gosta de falar, né, que é a mamãe, né, o papai. Mas nunca fala mamãe, é incrível. Mas também por conta dessa questão do sensório, né? Mas isso também é por facilitar, mas também assim, pelo visual. O que a gente fala muito para a criança? Vamos mamar, ó o papá, né? A gente está sempre falando isso para a criança.
E aí acontece, a gente tá sempre usando agora mais máscaras. Então, assim, são uma série de fatores. É claro que envolveu também uma série de questão social, psicológica junto também. Então, hoje em dia, né, agora quando essas crianças têm chego, mais do que nunca, requer esse trabalho todo, a gente fala que esse trabalho é multiprofissional, fonoaudiológico, psicológico, dependendo em alguns casos também com fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, né? A gente pensa assim, antes de qualquer diagnóstico ser fechado, meu filho será que tem autismo? Meu filho será que tem isso? Será que tem aquilo? Antes de qualquer diagnóstico, vamos estimular essas crianças, né? Não vamos pensar ainda, tem que fechar esse diagnóstico, tem que, não sei se ele tem isso. Vamos estimular, tem que estimular. Mas a primeira coisa é saber se ele tem perda auditiva ou se ele não tem. Porque se ele tiver perda auditiva, como é que você vai pôr ele em terapia se ele não está ouvindo direito? Né? Então, a primeira coisa é saber se tem perda ou se não tem. E aí vem aquela questão, mas ouve bem. Será que ouve bem? É aquilo que eu falei para você. Tem que fazer exame para saber. Não basta só no achômetro em casa. A percepção em casa é boa? Conta isso? Conta, com certeza. Mas também precisa dos exames, precisa da avaliação para poder ter certeza e fechar. Não, olha, hoje o seu filho, ele tem audição normal. Não, olha, o seu filho realmente tem uma perda auditiva, agora o próximo passo é esse. Doutora, para finalizar, a avaliação auditiva infantil, ela é a mesma para a avaliação auditiva de um adulto? Tem algumas diferenças, Por exemplo, assim, com uma criança a gente já consegue fazer audiometria, né? Claro que de uma forma lúdica, tá? Mas para você ter uma noção, com uma criança a partir dos 6 meses a gente já consegue pôr ela dentro de uma cabine. Não sei se você já viu uma cabine, né? A gente já consegue colocar ela dentro de uma cabine, porém a gente faz o quê? A gente usa outros recursos, né? Como por exemplo, um recurso visual, né? Eu não falei para você e para vocês que a gente tem a criança que ela já consegue localizar o som? Sim. Então a gente põe um videozinho ou uma telinha com um bichinho e a gente põe o som. Quando essa criança ela localiza o som, a gente acende essa luzinha e aí a gente acaba reforçando ela. Então toda vez que ela ouve o som e ela vira, a gente acende essa luzinha e aí a gente vai diminuindo esse som. Então a gente consegue avaliar essa criança por meio desse reforço visual. A gente também consegue avaliar essa criança condicionando ela. Então eu ponho o fone de ouvido, condiciono ela. Como assim? Toda vez que ela ouve o som, ela joga uma pecinha para mim. Ela ouve o som, ela joga uma pecinha. Ela ouve o som. Então isso tudo vai dependendo também como que a criança consegue me responder. Tem criança que às vezes tem uma condição de compreender a tarefa mais fácil, tem algumas que é um pouquinho mais difícil. Então tem crianças que vai dependendo, a gente consegue avaliar, isso é fato, tá? Não dá pra gente falar assim, é criança, nossa, muito difícil, não dá, a gente consegue. Tem também o famoso do Bera, né? Que é essa avaliação que não vai depender de nenhuma pecinha que ele vai jogar, não. A gente consegue fazer essa avaliação sem depender dessa resposta dessa criança. Como que é esse famoso Bera? Acho que até é importante falar também, que é um exame que tem chego muito esse pedido e as famílias têm muita dúvida. Ele é um exame que a criança precisa estar dormindo para fazer, por quê? Porque como é um exame que a gente não depende da resposta do paciente, ele é um exame que a gente coloca 2 eletrodos na testa, 2 fiozinhos, e um em cada lado da orelha. E o foninho. O que esse fone vai fazer? Ele vai mandar o som e esses eletrodos vai captar a resposta. Por que a criança tem que estar dormindo? Porque se a criança faz algum outro movimento, ele capta a resposta também. Se a criança chora, ele capta a resposta. Se a criança se mexe, ele capta. Além do mais, né, se a criança está acordada, quero ver ela colocar esse monte de fio, né? Mas por isso que ela tem que estar dormindo, né? E aí a gente coloca esse eletrodo, né, esse fone, e essa resposta ela é apresentada no computador. E com isso eu consigo saber quanto tempo que esse som está levando para chegar até o nervo da audição, e também eu consigo saber realmente o quanto que essa criança está ouvindo, desde um som mais fino
até um som mais grosso. E esse é um exame que a gente consegue fazer em sono natural. E é um exame que eu trouxe para a cidade de Tupã, que antes a gente não tinha aqui, né? Só tinha que ir muitas vezes ir para Marília ou ir para outras cidades. Então também quando eu vim para a cidade de Tupã, eu vim com esse propósito, né? Para as famílias não terem que se deslocar, muitas vezes com a criança dormindo e às vezes acordava no meio do caminho, tinha que voltar. Então, e a gente tem conseguido fazer, né? A gente passa algumas orientações para a família e tem dado super certo. Então, quando o médico pede, é com esse objetivo, para saber então se a criança ela escuta ou se ela não escuta. Tá vendo? Foi tão rapidinho, Passa né? voando. Passa muito rápido. Viviane, eu gostaria de agradecer muito a sua presença. Foi o que eu disse, o TV Câmara Recebe, ele está aberto para trazer informações que a população não sabe. Então a TV Câmara sempre tenta abrir esse leque e para trazer informação para você, se tiver um exame importante, que às vezes, antigamente a gente levava para fora da cidade, hoje a gente tem dentro da cidade. Então, muito obrigada pelo seu olhar de falar assim, olha, Tupã está precisando desse tipo de exame. A porta da TV Câmara está sempre aberta para você, agora você já conhece o caminho, seja muito bem-vinda aqui e quando precisar, estamos à disposição. Se você quiser finalizar. Eu agradeço a oportunidade da TV Câmara. É muito bom estar aqui, né? Essa oportunidade, esse espaço mesmo, falar um pouco. A gente viu que é um leque, né, de informações e passa muito rápido. E eu estou também à disposição, sempre que vocês quiserem saber mais a respeito. O mundo da fonoaudiologia realmente ele é muito amplo. Muito grande. E é muito bom saber o quanto que a população também tem reconhecido isso, né? Tem visto a importância do trabalho do fonoaudiólogo, principalmente, né, com os atrasos na fala, entendendo a importância do fonoaudiólogo nesse aspecto também. E eu fico à disposição. Muito obrigada. A gente vai terminando por aqui. No programa de hoje nós falamos sobre problemas na audição do bebê e da criança, o que pode prejudicar no desenvolvimento. A gente se despede e até a próxima, Viviane. Até a próxima, pessoal.